Salve fiel, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo, o primeiro pós-jogo do Brasileiro 2025, fiel. Bahia 1 e Corinthians 1, tá certo? O Corinthians que jogou hoje com o time reserva, basicamente, e conseguiu sair com o empate lá da Bahia. Foi um empate merecido pra gente, tá certo? Poderíamos ter tentado a vitória, porque no finalzinho do jogo teve um chute do Bidon que nos deu essa esperança, né? De uma virada muito improvável lá na Bahia. Só que o empate já tá de bom tamanho pro que foi o jogo hoje, fiel. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Tem vídeo sobre gols, edits, pós-jogos, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, fiel. Eu sou o Bruno e você está na Central SCP. E hoje iremos analisar Bahia 1 e Corinthians 1 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, fiel. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, o Corinthians hoje foi com o time reserva, basicamente. A escalação do Corinthians de Ramon Dias foi Matheus Donelli, Léo Maná, Kaká, Ramalho, Hugo, tá certo? Tivemos no meio de campo, que foi um 4-3-3 hoje, Michael de primeiro volante, que é o Michael que estava fazendo o lugar do Ranieri. Tivemos o Bidon e o Alex Santana, Bidon mais pela esquerda e o Alex pela direita. E o nosso trio de ataque, que era Thales pela esquerda, Romero pela direita e o Roberto de centroavante mais centralizado, fiel. E como foi esse jogo? Bem, o primeiro tempo, os 15 minutos iniciais ali, o jogo tava de boa, sabe? Tava um jogo normal, gente. Tipo, o Bahia tentava atacar, o Corinthians também, tá certo? Tava pressões de ambas as partes, né? O jogo tava legal. Só que, cara, o lado direito do Corinthians foi uma avenida. Parecia que o lado direito não existia. O Bahia percebeu que o Léo Maná é um jogador ruim, tá certo? E ficou atacando mais pela esquerda para que Pulga, mas pela esquerda do ataque deles, que é o nosso lado direito defensivo, né? Onde temos o Léo Maná, que simplesmente, cara, se o Léo Maná é jogador, você também pode ser. Porque, cara, o que esse moleque... Cara, esse moleque é muito ruim de bola. Me perdoa, mas que moleque ruim. Eu venho falando isso desde várias atuações dele nos outros jogos, mas esse cara não é capacitado para jogar no Corinthians. O Corinthians tem que ir atrás de um lateral direito na próxima janela de transferências, porque é inadmissível nós termos esse lateral direito para ser reserva. E deixamos o Fagner ir embora. Então, assim... E justamente foi pelo lado direito que saiu o gol, né? Porque o cara vai levando pelo meio, e isso no final do jogo, tá? Nos 45, quase indo pros acréscimos. O cara vai levando pela esquerda deles, né? O Alex Santana não dá embate no cara, ele vai levando, ele cruza com a perna esquerda, tá certo? O Hugo, que tá marcando dele certinho, tem dois caras livres. Tem um cara... Gente, o André Ramalho saiu pra dar o combate, ele ficou pelo caminho, tentou voltar, o cara cruzou com a esquerda. O Kaká e o Michael estavam marcando não sei quem, o Hugo, que estava marcando o dele, tentou, né, marcar o Gilberto, que ia fazer o gol, só que não teve como, né? E o Gilberto faz gol de cabeça, 1-0 pro Bahia, no finalzinho do primeiro tempo, até porque o sistema defensivo do Corinthians foi falho neste momento. Aí no segundo tempo, o Ramon Dias faz as substituições corretas, ele tira o Roberto, coloca o Charles, porque ele muda para uma formação de 3 zagueiros, então... Ele também tirou o Léo Maná e coloca o Choca. Então o Choca fazia mais à direita, o Ramalho mais centralizado e o Kaká mais pela esquerda, né? Enfim, aí o Charles fez a ala direita, o Hugo fazia a ala esquerda, o Romero e o Thales ficavam mais centralizados, um pela parte direita e o outro pela parte esquerda do campo. E o meio de campo ali
ele não mexeu, né? Quando o Everton Ribeiro é expulso, aí ele muda o time e deixa ele mais ofensivo. Por quê? Porque ele tira o Kaká, coloca o Coronado, ele tira o Alex Santana, coloca o Héctor Hernández, ele tira o Hugo e coloca o Angileri. Então o Corinthians se tornou um time mais ofensivo quando o jogador do Bahia é expulso, né? No caso do Everton Ribeiro. E nisso o Corinthians tenta fazer muitos lançamentos na área, muitos cruzamentos, né? Bola aérea para o Héctor Hernández, para o Romero, para o Thales, enfim. Também teve, e nesse lance da expulsão do Everton Ribeiro, Romero bate a falta e acaba indo para fora, né? Bate na barreira e vai para fora, tá certo? E teve o lance do gol do Romero, que foi um puta golaço do Romero. O Romero fez, cara, uma pintura. Ele chegou de primeira, chutou de esquerda, a bola foi lá no ângulo, no trinco. Impossível do goleiro do Bahia pegar. Só que o Thales Magno estava impedido. Só que tá polêmica. A CBF só tem uma imagem desse impedimento. A câmera só pegou um ângulo. Como que a CBF não tem várias câmeras para pegar ângulos diferentes para saber se o Thales realmente passou da linha central do meio de campo? Porque para você que não sabe a regra, caso o lançamento, né, vá para você e você está no seu campo de defesa e corre para a bola, você não está impedido. Agora, se alguma parte do seu corpo estiver à frente da linha do meio de campo, é considerado impedimento. Só que o ângulo que o VAR pegou para analisar isso, não tem como saber muito bem se o Thales realmente estava mais para dentro ou para fora do campo de defesa do Corinthians, né, do meio de campo do Corinthians. Então, meio que deu impedimento por causa que o ombro dele, essa parte aqui, estava mais para frente, né? Ele estava mais para frente do lado do Bahia, do campo do Bahia. Só que se a CBF tivesse outros ângulos, poderíamos ver. Ou se a CBF quisesse fazer um negócio de verdade, ela poderia ter feito o quê? Colocado o impedimento semi-automático, né? O VAR semi-automático, que aí seria muito mais fácil, iria facilitar muito a vida dos clubes, da arbitragem, mas não. Eles ainda deixam essa linha azul e vermelha. Porque lá na Europa já teve isso. Na própria final do Paulistão teve o impedimento semiautomático, né? Só que ele não foi muito usado porque não teve muitos lances para ele ser usado, né? Mas na final teve do Paulistão. Então assim, a CBF tem que rever isso urgentemente. Precisa ter mais ângulos concretos para tomar as melhores decisões possíveis, né? O que realmente é difícil quando se trata da CBF e do futebol brasileiro. Enfim, depois disso o Corinthians começou a melhorar no jogo, o Bahia só saía nos contra-ataques, né, que o Corinthians dava bobeira. E cara, o Charles jogando pela direita fez mais coisa do que o Yamaná. É impressionante, o Charles improvisado de ala fez mais coisa que o Yamaná. Aí quando esses caras entram, o Corinthians volta para o sistema 4-3-3, tá certo? Enfim, o Coronado caía mais pela esquerda, o Bidon ficava mais pela direita, mas ele também flutuava no meio campo, então ele ficava na direita, mas ia para o meio de campo para tentar criar jogadas, tá certo? Enfim, gente, o Marco ficava primeiro volante, o Héctor centralizado, o Thales pela esquerda e o Romero pela direita. E o Charles e o Angileri como laterais, né? Até que finalmente teve uma boa chance criada com o Coronado tocando pro Bidon. O Bidon faz um lindo cruzamento para o Héctor Hernández, que cabeceia a bola e consegue empatar o jogo. 1-1 lá na Arena da Fonte Nova, Fel. E cara, o Corinthians teve chance para virar esse jogo. Porque o que o Bidon acerta um chute no final do jogo é porque ele tirou muito do goleiro. A bola não fez muita curva para ir em direção certa ao gol. Só que, cara, esse é um golaço. Pique do Romero que foi anulado, tá certo? Aí o Corinthians ia virar esse jogo. Só que, infelizmente, não teve mais tempo de nada. E o jogo acabou 1-1, fiel. Mas o Brando Bidon hoje dominou o meio de campo do Corinthians. Esse moleque, o que ele jogou hoje foi brincadeira. Eu vou falar mais dele individualmente agora, dos atletas, né? Donelli, pra mim, o Donelli fez uma boa atuação. O gol não foi culpa dele, foi culpa do sistema defensivo do Corinthians, né? Porque você tem Kaká e André Ramalho na zaga não é muito bom, né? Você sempre vai se expor nas bolas aéreas, até porque quem geralmente tira essas bolas aéreas são o Gustavo Henrique, que é o zagueiro mais alto e tem uma noção de tempo de bola aérea muito melhor do que eles, né? O Yamaná
pior da partida, bagre da partida pelo mano, gente. Esse cara, ele ficou no chão, gente, cara, esse Lamana não serve pra jogar no Corinthians, pelo amor de Deus. Eu nem vou comentar, porque é uma atrocidade ver esse cara jogando. Você quer fazer tudo, menos ver esse cara jogar bola. Porque não dá. André Ramalho, pra mim, fez uma partida abaixo. Kaká também, uma partida que não passa segurança. O Hugo, pra mim, o Hugo foi um dos únicos que jogou bem nesse sistema defensivo de hoje. Pra mim, o Hugo fez uma atuação decente pra boa, né? E olha que criticar o Hugo é bem fácil, né? Mas eu achei que o Hugo hoje, um dos melhores, o melhor do nosso sistema defensivo hoje pra mim foi o Hugo, né? O Alex Santana fez uma partida abaixo também, pesado. Eu não sei o que aconteceu com o Alex Santana. Ele começou tão bem, né? Ano passado, quando chegou, e hoje virou um reserva absoluto, né? Com esse meio de campo que temos hoje em dia. O Brando Bidon, cara, eu só não coloco o Brando Bidon como craque da partida, porque o Hector Hernandes fez o gol. E pra mim, o gol do Hector foi muito importante para esse empate. Mas a jogada se inicia com o Coronado Bidon. O que o Bidon dominou esse meio de campo sozinho hoje foi brincadeira. Ele dominou o meio de campo hoje. Ele aparecia para chutar, ele aparecia para tentar construir as jogadas, voltava para marcar. Cara, esse moleque jogou com raça hoje. Ótima atuação do Brando Bidon. Cara, você vê que ele estava tentando criar alguma jogada, procurar alguma solução, drible bom. Então, esse moleque tem muito potencial ainda para ser atingido, né? Que esse Brando Bidon é uma ótima cria da nossa base, fiel. O Michael, pra mim, fez uma atuação decente. Indo pro ataque agora, Thales Magno, pra mim, fez uma atuação decente. Romero também. Se ele fizesse aquele gol, ia ser sacanagem, gente. A CBF tem que ver esse VAR aí, hein? Ah, mas não vai adiantar nada, que todo mundo fala e ela finge que não escuta, né? E o Yuri Alberto fez uma atuação ali decente quando estava em campo, né? Ele tentou um chute ali, enfim. Agora, os substitutos, né? Os reservas que entraram, né? Hoje, que estão na reserva. O Angileri, pra mim, ele entrou e fez uma atuação decente. Pra mim, ele mudou o jogo quando entrou no lugar do Hugo, também. O Coronado fez uma atuação decente. Ele não foi bom, na minha opinião, mas ele foi também importante pro gol do Hector. Mas eu vou colocar ele como uma atuação decente. Charles, pra mim, fez uma atuação decente, foi melhor que o Lamana. O Charles improvisado de lateral direito é melhor que o Lamana, então eu acho melhor o Cortes colocar ele como lateral direito em vez do próprio Lamana, porque, gente, é brincadeira. Um meio de campo conseguir ser melhor do que um lateral direito de ofício, né? O Hector Hernandes, pra mim, craque da partida, né? Porque, cara, ele fez o gol, saiu a zica dele. Porque, gente, o que esse cara fazia gol de cabeça no Chaves de Portugal era brincadeira. Chaves, que inclusive o Hugo também jogou com o Hector lá em Portugal. O Hector, a maioria dos gols dele eram de cabeça de escanteio, gol de cabeça de cruzamento. Então, assim, o Hector Hernandes vai ser um cara muito decisivo dentro da grande área. Para lançamento, cruzamento. Eu acho que ele de cabeça consegue fazer uns gols bonitos, igual foi hoje. Que foi lá no cantinho, meu. Nem tinha como o goleiro do Bahia pegar. Tá certo? O Choca, gente, o Choca também foi abaixo hoje, cara. O Choca foi hoje abaixo. Meu, pra mim o sistema inteiro do Corinthians, tirando o Hugo, foi abaixo. Tirando o Hugo, o Odilheri e o Charles, né? Pra mim foi abaixo também. Mas enfim, fiel, comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo.